Já que a gente está falando de PL de dosimetria, vamos falar de 8 de janeiro? Porque o Exército Brasileiro prendeu hoje 3 militares condenados no caso da trama golpista. São eles o Ângelo Denicoli, que é major da reserva, o Giancarlo Gomes Rodrigues, que é subtenente, e Guilherme Marques de Almeida, que é tenente-coronel. Eles integravam o núcleo 4 da trama golpista, aquele responsável por disseminar fake news, a fim de descredibilizar as instituições e manter Jair Bolsonaro no poder. Essas prisões ocorreram depois do ministro Alexandre de Moraes decretar o trânsito em julgado. Com isso, os militares passam a cumprir de forma definitiva as penas de 13 a 17 anos de prisão que foram definidas pela primeira turma do STF. Olha aqui, é importantíssimo que tenha acontecido. Em si, se você falar assim, qual desdobramento político para frente, se bem que é importante também, mas vamos lá. Isso tem uma dimensão histórica. Isso tem uma dimensão histórica. Como sempre há um livro, canta Tom Jobim, né? Neto daquele que foi de dois córregos, né? Há sempre uma canção para contar na música fotografia. Quase sempre há um livro, né? Quase sempre há um livro. Só não há os livros ainda não escritos, que eu espero que continuem a ser. Mas, nesse caso, há um fundamental, né? Já mostrei aqui, vou mostrar de novo. Utopia Autoritária Brasileira, do professor Carlos Fico, né? Este livro conta em detalhes todas as tentativas de golpe de Estado e os golpes de Estado havidos na República e o que aconteceu com os golpistas. E a verdade é que nós nunca tivemos, essa é a primeira vez que golpistas estão sendo efetivamente punidos. Primeira vez na República. É bom que fique claro, né? O livro é fascinante, bem escrito. O professor Carlos Fico é um especialista nessa área. Fundamental. O livro não tem proselitismo. O livro tem. Se há um livro que distingue muito bem, o livro se lida com fatos, faz análise e não fica toda hora tendo indignação moral. E eu não tenho nada contra a indignação moral, só estou dizendo que ele é historiador. E, portanto, ele faz análise. E para quem não sabe, a palavra análise, a origem dela quer dizer quebrar em pedacinhos, né? É isso que é análise, né? Análise clínica no laboratório, o que é? Você pega a substância lá e vai analisando os seus componentes, né? Análise quer dizer fracionar para pensar cada pedaço. É o que ele faz com cada golpe de Estado, né, que houve no Brasil. Por isso que essa tese, mesmo da dosimetria, é uma tese politicamente delinquente. A anistia, então, nem se fala, porque se trata de, sendo a primeira vez em que se punem golpistas, efetivamente, né, no Brasil, especialmente aqueles, os militares, né, sendo essa a primeira vez, a punição se complementa com a efetiva prisão desses militares e depois haverá o julgamento no Superior Tribunal Militar, com a perda da patente, que eu espero que atinja também Bolsonaro, porque isso também será inédito, né? O que nós tivemos ao longo da história brasileira foi processos de anistia e coisas absurdas. Já lembrei aqui, né? Outro dia o Ronaldo Caiado disse que seguiria o exemplo de Juscelino e daria anistia para aqueles que deram golpe, assim como Juscelino, que foi um pacificador. Isso é de uma ignorância histórica supina, absurda, né? Porque, de fato, primeiro que o Juscelino só assumiu o poder porque o Marechal Lott, ministro da Guerra, deu o chamado golpe da legalidade. Dois. Então veja que até isso nós tivemos no Brasil, golpe da legalidade, né? Para que ele pudesse assumir.
Não vou entrar nos detalhes do golpe da legalidade. Uma hora, tomara a gente tenha a oportunidade de falar isso, porque é fabuloso o que aconteceu. Mas depois, em 56, Juscelino mal tinha assumido, aconteceu o episódio de Jacareacanga, né? Militares da aeronáutica roubaram aviões, foram para Jacareacanga, no Pará, e disseram: e aí é o seguinte, moçada, vamos tirar esse presidente. Vamos tirar esse presidente, que de resto tem um comunista como vice, que era o Jango, né? E estamos aqui aguardando. Tal. Bom, acabaram presos. Não deu certo. Logo depois, o Juscelino manda o projeto de anistia para o Congresso. Eles são anistiados. Nós estamos falando de 56. Em 59, tem um episódio de Aragarças, mais perto de onde você está do que aqui, que é em Goiás. E quem liderava a nova revolta, a nova tentativa de golpe? O mesmo major que tinha liderado Jacareacanga 3 anos antes. Então, a anistia que o glorioso Caiado usou como exemplo, como bom exemplo do Juscelino, né? E nem estou entrando no mérito se o Juscelino fez aquilo e se não pacificar, se ia ter revolta nas Forças Armadas, não interessa. Eu estou dizendo o seguinte, é que aquela anistia só preparou o golpe seguinte, a tentativa seguinte de golpe. Né? Então, está aqui, leiam, está tudo aqui. Né? Eu tenho coisas marcadinhas aqui, fabulosas, de eventos interessantes. Né? Aliás, esse é o livro que revela como Rui Barbosa, o intocável do pensamento no Brasil, por exemplo, está na raiz do polêmico artigo 142, que confere às Forças Armadas um estranho poder, não de dar golpe, como os idiotas dizem, mas pelo menos de interferência no processo político. Então, é muito importante que isso esteja em curso, que essas prisões aconteçam. E isso só vai se complementar de verdade quando esses militares perderem a patente. Para deixar claro para os pósteros que não se vai tolerar golpe de Estado e que quem se meter com isso vai se dar mal mesmo, inclusive na sua carreira militar. Porque, obviamente, Rafael, não se dá golpe se você não tiver a garantia da força militar. Né? Você não rompe a legalidade se não houver armas para garantir o rompimento da legalidade. Daí que o Bolsonaro tenha tentado. Daí que, sim, seja verdade, o golpe não aconteceu. Não estou dizendo que ele iria durar. Não sei. Eu acho que não duraria. Mas poderia ter acontecido, pessoas poderiam ter morrido, né? E só não aconteceu porque não houve adesão em massa do alto comando, mas uma parte topou. E uma das armas topou, a Marinha. É bom que a gente lembre disso. Né? O Almir Garnier, na reunião, comprovadamente disse a Marinha está à disposição. Né? É que o alto comando do Exército não aceitou. Isso, aliás, está nas mensagens do Mauro Cid, né? Ele conversando com outro golpista, ele dizendo, está na hora do Bolsonaro fazer, é só ele fazer, a gente está lá e tal. E aí o Mauro Cid diz, o presidente não confia no AC. O AC era o alto comando do Exército. Né? Não houve adesão dos generais em massa, uma parte sim, né? Mas se sabia da resistência. Tanto é que tem o vídeo da gloriosa Carla Zambelli falando dos generais 4 estrelas, né? Vocês se olhem na lâmina do tempo, aquele estilo brega que a caracteriza, lâmina do tempo, vão prestar continência para o Lula. Isso era novembro, né? Já tentativa do golpe propriamente. Né? Então é muito importante
que se rompa essa tradição nefasta do golpismo na República Brasileira.